Olá, tudo bom? Nessa aula nós vamos ver como que é o comportamento de pressão, volume e temperatura de substâncias puras. Então, primeiro, a gente consegue ver o comportamento pressão, temperatura ou pressão-volume por meio de gráficos. Então, você já deve ter esbarrado na sua vida com alguns gráficos desse tipo. Eu tenho aqui à esquerda um gráfico de pressão-temperatura, onde eu tenho mais à esquerda uma região de sólido, intermediariamente aqui uma região de líquido e mais à direita uma região de vapor ou de gás, com algumas linhas indicando as transformações entre uma fase e outra. E eu também tenho aqui mais à direita gráficos de pressão por volume. Então, usualmente, eu vou ter uma curva onde internamente eu vou ter uma região de mistura líquido-vapor ou sólido-vapor, mais à esquerda eu posso ter ou sólido ou líquido, mais à direita região de vapor ou de gás. E eu posso ter o gráfico descrito dessa forma, ou desta outra forma aqui, com algumas linhas indicando as regiões onde a minha temperatura se mantém constante. Então, por meio desses diagramas, a gente consegue saber se numa determinada pressão, temperatura e volume, se eu vou ter um sólido, um líquido ou um gás. Quando a gente fala de termodinâmica, as aplicações mais interessantes elas vão estar acontecendo nos materiais gasosos. Principalmente se você pensar em termos da primeira lei da termodinâmica, um gás eu consigo ter trabalhos de expansão ou de compressão de uma maneira muito mais simples e muito mais significativa. Isso consegue impactar o meu equacionamento para algum efeito, algum trabalho que eu queira realizar. Para a gente conseguir equacionar um determinado gás, foi idealizado o chamado gás ideal. Então, no nosso mundo, nós temos gases reais. O principal problema deles é que esses gases reais eu vou ter interações moleculares dentro das próprias moléculas do meu gás. E essas interações podem exercer influência sobre o comportamento geral do meu gás. Então, se eu quiser determinar alguma propriedade, isso vai gerar uma dificuldade por conta dessas interações. Então, para simplificar esse efeito, foi idealizado aí o chamado gás ideal, onde todas essas interações são desprezíveis e onde nós admitimos que a energia interna é dependente somente da temperatura. Então, a gente tem uma equação clássica, né, que seria o PV-nRT, ou que também pode ser descrito como P vezes V, sendo este V aqui o volume específico, que seria o volume dividido pelo número de mols, igual a R vezes T. E a minha energia interna, então, seria a função somente da temperatura. Vou definir agora duas propriedades que a gente vai estar utilizando bastante para gases ideais. A primeira é a capacidade calorífica volume constante, também chamada de CV. CV é definido como um ΔU/ΔT e usualmente ele é escrito entre parênteses com esse V aqui, só para indicar que é volume constante. E aqui eu estou trabalhando com esse U sendo energia interna específica. Eu posso também escrever ele, fazendo uma simplificação, como um dU/dt simplesmente, sendo novamente esse U energia interna específica. Também posso definir Cp, que é a capacidade calorífica pressão constante. Então, ele vai ser definido como um ΔH/ΔT, novamente com subscrito P para indicar pressão constante, sendo esse H a entalpia específica. E, novamente, posso escrever como um dH/dt. Nós já vimos anteriormente que entalpia é igual a energia interna mais P vezes V. Estou trabalhando aqui só com as propriedades específicas. Dessa forma, eu tenho pressão vezes volume específico, que a gente definiu como R vezes T, sendo esse R a constante dos gases. Eu vou dividir H, U e RT tudo por temperatura e aplicar o infinitesimal, e eu vou cair num dH/dt igual a dU/dt mais R. dH/dt é minha definição de Cp, dU/dt é minha definição de Cv. Então, eu posso escrever esta equação como Cp igual a Cv mais R. Você pode encontrar essa equação escrita desta forma, ou também escrita como Cp menos Cv igual a R. Então, você pode achar ela dos dois jeitos. Como Cp e Cv podem variar com a temperatura, usualmente vão, os dois vão ser alterados, mas sempre numa proporção que vai respeitar aqui R, que é a constante dos gases. Então, para qualquer mudança de estado em um determinado gás ideal,
eu posso calcular o meu dU como CVdt e o meu dH como CPdt. Fazendo a integral, imaginando que não tenha nenhuma particularidade aí, eu posso encontrar o ΔU como CV ΔT e o ΔH como CP ΔT. Lembrando que no caso, energia interna e entalpia aqui são propriedades específicas, então elas vão estar divididas seja por mol ou seja por massa. Então vamos resolver um exercício aí. Eu tenho um sistema que é composto por 10 mols de nitrogênio gasoso que está preso em um conjunto êmbolo móvel a 30 graus e pressão de 100 kPa. O sistema foi comprimido de forma que no estado final a temperatura é 45 graus e a pressão 500 kPa. Supondo aí que a nossa compressão foi realizada adiabaticamente, ele quer saber o trabalho total realizado sobre o gás. E ele dá aqui o valor de CV em Joule por mol Kelvin, então a gente está admitindo, neste caso, o nosso CV constante. Como que esse exercício vai funcionar? Então eu vou aplicar primeiro a lei da termodinâmica para o gás, então eu tenho todo esse gás está contido dentro de um êmbolo, eu tenho um sistema fechado, então escrevi a equação da primeira lei para sistemas fechados com o meu termo de energia interna. O meu processo é adiabático, portanto calor é zero, não tem nenhuma aceleração nem variação com relação à posição, então delta de energia cinética e potencial são zero, de forma que menos o trabalho é igual à variação da energia interna. Como eu tenho um gás, e a gente está admitindo aí que esse gás é ideal, o meu ΔU é N vezes a integral de CVdt. Por que eu tenho esse N, esse número de mols multiplicando aqui? Porque o meu ΔU, no caso da equação da primeira lei, não é uma energia interna específica, é energia interna total. Então eu preciso multiplicar pelo total de mols que eu tenho. Nesse caso, menos o meu trabalho vai ser igual, como CV é constante, ele sai da integral, então N vezes CV integral de T1 até T2 de dt, ou N vezes CV vezes ΔT. No caso, esse meu ΔT, temperatura T2 menos temperatura T1. Meu número de mols é 10, meu CV é 20 Joule por mol Kelvin, meu delta de temperatura, tanto faz eu trabalhar com graus Celsius ou com Kelvin, já que eu tenho uma diferença aqui, então temperatura final é 45, temperatura inicial é 30, fazendo esse cálculo, meu trabalho é de menos 3.000 joules. Bom, por essa aula é isso, espero que você tenha conseguido aí entender o conceito e o exercício sem maiores dificuldades. Dito isso, eu fico por aqui então. Antes de ir embora, não esquece aí da tríade do YouTube, curte, compartilha, se inscreve no canal, acessa nossos sites para ver os cursos que nós temos disponíveis e a gente se vê na nossa próxima aula. Até mais!